Fala galera, beleza? Esse aqui é o Soldadinho. Então, hoje nós iremos falar de mais um dinossauro. Eu acho que é bem conhecido de vocês, que é o Velociraptor. E aí, me digam aí se vocês conhecem esse bichão. Eu acho que sim, porque ele já apareceu muito nos filmes de Jurassic Park. Mas hoje nós iremos falar sobre esse dinossauro, esse animal, e eu vou falar porque, assim, nos filmes e séries, assim, quando ele aparece, ele é retratado como se fosse um animal, assim, com uma inteligência inestimável. Hoje eu irei explicar isso. Velociraptors, porque primeiro eu vou começar aqui falando dos Velociraptors. Os Velociraptors, primeiro, onde eles viviam? Os Velociraptors viviam na Mongólia, que no caso, se vocês não sabem, a Mongólia fica praticamente do lado da China. O Velociraptor é um dinossauro asiático, não é um dinossauro assim no continente americano, não. Ele é um dinossauro lá da Ásia. E outra coisa, assim, uma coisa que vocês assim, podem me perguntar, o Velociraptor não tinha nada a ver com o Velociraptor que aparece nos filmes, assim, sabe? Que o Velociraptor sempre é retratado como se fosse um animal assim de 2 metros assim, mais alto que o ser humano e todo escamado assim, escamado e todo cheio de escama assim, mas na verdade não é assim que era o Velociraptor. Primeiro, o Velociraptor ele tinha apenas, que isso é uma coisa que eu vou explicar no próximo vídeo, mas dinossauros e aves eram praticamente a mesma coisa, assim, é praticamente a mesma coisa, mas eu vou explicar no próximo vídeo. Mas os Velociraptors, continuando, os Velociraptors tinham penas e os Velociraptors não eram tão grandes assim. Eles eram grandinhos, mas não eram 2 metros. Eles eram mais ou menos do tamanho de um peru, sabe? Aqueles peru de criação. Ou também aqueles cachorros assim, aqueles cachorros na rua, sabe? Ele não era um animal muito grande, um animal muito bravo assim, sabe? E também, como eu tinha falado, os Velociraptors eram retratados com um focinho um pouco mais quadrado assim. Por exemplo, retratados assim, ó, um focinho um pouco mais quadrado. Mas os Velociraptors, assim, da realidade, os Velociraptors tinham um focinho bem comprido assim, sabe? Como se fosse tipo uma garça, mas não tinha bico. Era a boca dele, sabe? Mas ele é uma cabeça bem comprida assim, sabe? E os Velociraptors eram mais magrinhos assim. Eles não eram parrudões assim. Por exemplo, nos filmes assim, eles são bem fortes assim. Assim, se vocês se lembram, no primeiro filme de Jurassic Park, na cena lá da cozinha, que o Velociraptor lá tá caçando lá as crianças. Então, vocês veem ali, tem um momento lá que ele bota o pé assim no chão, tem um pezão assim, sabe? Mas não, os Velociraptors eram mais esguios assim, por isso, é por isso que eles devem ter sido muito rápidos durante a vida, sabe? E o nome Velociraptor quer dizer assim que veloz, assim que como ele começa com veloz, vocês já deve presumir, mas o nome Velociraptor significa ladrão veloz. O bicho era. Bandido mesmo. E uma coisa, é isso, né? O Velociraptor era assim. Mais uma coisa para acrescentar, os Velociraptors eram animais carnívoros e também o animal que eles, assim, as presas do Velociraptor poderiam ser assim, tipo, as presas dele poderiam ser Protoceratops, que é um tipo Triceratops, só que é um parente mais pequenininho deles, sabe? Eu vou falar sobre porque os Velociraptors são tratados como se fossem animais muito inteligentes. Assim, na minha opinião, retratam eles como se fossem dinossauros mafiosos, assim, mas espera aí que eu vou contar. Os Velociraptors, eu não tô, antes que eu comece a falar, eu não tô desvalorizando os bichos não, eu não tô desmerecendo os animais não. Eu só tô falando assim como ela poderia ter sido mais ou menos os bichos, sabe? Mas os Velociraptors, assim, primeiro,
os paleontólogos, assim, os paleontólogos assim, acreditavam que o Velociraptor fosse um animal muito inteligente por causa do tamanho do cérebro. Por exemplo, eu não tenho certeza, mas acho que o crânio do Velociraptor era mais ou menos assim e o cérebro era grande. Os Velociraptors, assim, os raptores, que é a família do Velociraptor, eles assim, tinham crânios grandes, mas o cérebro era bem grandão assim na cabeça, proporcionalmente, né? Eram grandes assim, diferente de outros dinossauros, por exemplo, o Tiranossauro tinha assim, ele tinha um cabeção, só que o cérebro dele era pequeno assim, sabe? Era menorzinho assim. Mas assim, e é por isso que falavam, assim, tiveram essa hipótese que os Velociraptors eram inteligentes. E daí que como assim, acreditavam que esses Velociraptors eram muito inteligentes, começaram a falar assim que eles armavam, assim começaram a teorizar que eles armavam armadilhas, caçavam em bandos e coisas, sabe? Só que uma coisa é tamanho não é documento. Porque não é porque o animal tem um cérebro grande ou pequeno que ele vai ser burro ou inteligente, entendeu? Por exemplo, não sei se vocês conhecem, eu acho que talvez não, mas eu peço para vocês pesquisar. Assim, assim que sai uma pesquisa de assim, qual o nome da, mas é assim, uma médica que mexe com, assim, com o cérebro, né? O cérebro assim, que estuda o cérebro, né? E ela fez uma pesquisa sobre os cérebros dos dinossauros, assim, analisando o QI deles. E adivinha quem que chegou em primeiro lugar? Tiranossauro. E eu não falei que o Tiranossauro assim, tinha um cérebro pequeno para assim, pro tamanho da cabeça dele. Então, ele, assim, o Tiranossauro está em primeiro lugar. Eu recomendo que vocês pesquisem. No YouTube, assim, tem vídeos explicando sobre o QI dos dinossauros. Por exemplo, tem um canal lá que eu sigo, que eu estudo lá, né? Que é o Zoomundo. Que ele tem um vídeo lá que eles explicam sobre o QI dos dinossauros. É muito legal, viu? Mas quem está em primeiro lugar é o Tiranossauro. E como eu falei, ele tem um cabeção e o cérebro pequeno. E o Velociraptor, se eu não me engano, ele estava em quinto lugar por aí. Ou uma posição mais alta ou mais baixa. Mas, enfim, o Velociraptor, esse de Jurassic Park era um filme antigo, sabe? E é assim que foi o ano que eles foram lançados. Se eu não me engano, foi em 1994, que foi lançado o primeiro filme de Jurassic Park. E naquele tempo ainda tem aquela teoria, aquela hipótese dos Velociraptors serem animais muito inteligentes. Aí caiu assim, então o diretor Steven Spielberg decidiu botar isso no filme. E aí acabou, como o filme fez sucesso, acabou se popularizando esse negócio do Velociraptor ser um animal muito inteligente, estrategista, como se fosse um frio calculista, mafioso assim, sabe? E é isso, né? É isso. Então por causa desse filme, tudo que for assim colocavam dinossauros no meio, começaram a retratar como os Velociraptors como se fossem é, assim, tipo, super inteligentes, calculísticos, que não sei o que, entendeu? Só faltava, assim, só faltava botar uma boina neles pra chamar eles de Peaky Blinders. Um Velociraptor toma Shelby. Aí é isso. É por isso que os Velociraptors são retratados com tanta inteligência. Como eu falei, os Velociraptors, eles não, assim, tipo, eles não iam ser assim, tipo, esses animais super inteligentes, assim. Eles eram inteligentes, mas não eram, assim, tipo, frio calculísticos, assim. Por exemplo, outro exemplo que eu queria trazer aqui, não tem assim, esse Velociraptor aqui, a Blue, dos novos filmes de Jurassic Park, não, de Jurassic World. Ó, tem uma coisa que eu fiquei muito curioso nos filmes deles, que foi o filme de Jurassic World, Reino Ameaçado. Me digam aí se vocês assistiram o filme. Tem um momento lá que tem dois caras lá, uma menina e um cara lá do bem, né? Que estão do lado dos protagonistas. Então eles vão lá, libertam o Velociraptor, só que o Velociraptor só ataca os do mal lá, os soldados que estão do mal. Os dois ali, ela esquece, né? Ataca ela lá.
tem um momento lá que o soldado atira assim, aqueles negócios de gás, não é? Os botijão, não é botijão, mas aqueles negócios de gás, assim, sabe? Inflamável, então ele atira e o bicho começa a vazar. E uma pergunta, e como é regra em filme de ação, se um daqueles tubos assim começa a vazar, é claro que vai explodir. E uma coisa que eu fiquei muito curioso, que assim aquilo começou a vazar ali gás. Uma reação da Blue foi sair dali correndo. E eu pensei, como ela sabe que aquilo ia explodir? Ela é um animal. Como ela sabe que aquilo lá ia explodir? E ela saiu correndo e depois tem aquela explosão de filme de ação, só que era com dinossauro, né? Explodindo, ela assim, entendeu? E outra coisa, uma outra coisa também, que assim, que eu tenho uma teoria que os Velociraptors do filme de Jurassic Park são, assim, têm consciência, só que eles não mostram para a humanidade para não pagar boleto, teoria, né? Mas enfim, assim, como era realmente os dinossauros, assim, os Velociraptors, a inteligência deles, assim, fossem mais inteligentes, assim. Assim, uma coisa que eu assim, dou uma ideia para vocês, como poderia ser mais ou menos a inteligência dos Velociraptors. Tem uns canal ali, por exemplo, tem o Planeta Aves, que ele é um ornitólogo que fala sobre as aves, assim, sabe? Que é um cara muito especializado em aves, sabe? E é muito legal. Assim, que se você quer saber mais de dinossauros, como poderia ser a vida deles, as aves atualmente são dinossauros modernos, as aves, sabe? Então, se você quer saber como foi mais ou menos como eles podiam viver, como é a aparência, eu recomendo, sabe? Que vocês olhassem. Mas enfim, a inteligência deles, eles poderiam ser assim, sabe? Se fossem aves, animais, assim, não fossem assim, tipo, assim como se fossem assim, super assim, estrategistas, assim, inteligentes, conscientes, sabe? Eles não deviam ser assim. Por exemplo, por exemplo, tem um documentário da Netflix, assim de dinossauros, né? Que aparece lá se eu não me engano, um Deinônico, eu acho que assim que é mais ou menos assim, ó. Assim que ali a cena que aparece é ele vindo aqui, né? Esse Velociraptor, esse Raptor, assim que tem os filhotinhos lá e ele pede assim, praticamente ele pede lá para os filhotinhos ficarem ali no canto ali esperando os adultos chegarem. Mas é um animal, assim, posso assim pegar o animal, assim, que esse negócio que a Netflix retratou aí o Velociraptor como, assim, muito cuidadoso, assim, como se fosse um mamífero, assim, cuidando. E não, assim, provável que não seja daquele jeitinho ali, não. Os Velociraptors são animais, pássaros, entendeu? Se o provável, assim, talvez se o filhote talvez se o filhote nascesse assim, já tivesse idade, ou ele se separava com os pais, ou os pais, mesmo daquele tamanhozinho ali, podiam levar ele para caçar, assim. É. Nem todos, até nos mamíferos assim, não é assim desse jeito. São poucos. Por exemplo, os macacos. Esses sim têm esse comportamento, assim, de deixar o filhote em um canto ou com uma babá. Por exemplo, que acontece com os nossos macacos. Assim, os nossos macacos aqui do Brasil, do Nordeste, que são os macacos prego. Isso acontece com eles. Mas com os raptor, talvez não. Mas e como é a caça deles poderiam ser assim. Não assim, tipo, estratégico, assim, eles correm assim, super estratégico, assim, um bicho fica escondido ali, outro ali, um fica assim, a presa fica andando assim, feito um bocó assim, vem os bichos aqui e come ele. Não, deveria ser tipo poderia ser assim, como se fosse crocodilo, sabe? Por exemplo, quando um animal assim, tipo uma zebra ou algum animal assim cai na água, não vem um monte vem um monte assim desesperado assim para pegar o seu pedaço, ou assim como são jacarés lá no Pantanal, são aqueles bichos ali na beira da água, todo espalhado assim, sabe? Se aparece
um animal desavisado eles para comer, deveria ser assim os Velociraptors. Os Velociraptors assim andando em bando assim. Ou também os animais, esses Velociraptors podiam ser animais oportunistas assim. Por exemplo, tem um animal ferido. Eles vão lá, aproveita que ele tá ferido e vão assim matando, assim, caçando ele. Ou se um Tarbossauro, que é um animal, assim, um parente do Tiranossauro que vivia mais ou menos lá na Mongólia. Por exemplo, se um dinossauro desse, por exemplo, assim, caçasse, assim, tivesse lá a carcaça, se os Velociraptors, assim, se eles não estivessem olhando, os Velociraptors podiam ir ali e pegar os seus pedaços ali, sabe? Oportunistas, eles podiam ser desse jeito, sabe? Por exemplo, tem um documentário lá que é muito legal, que é o Prehistoric Planet, que eles representam os Velociraptors de uma forma muito legal, muito legal os Velociraptors dali, viu? E é isso, assim, os Velociraptors eram mais ou menos desse estilo aí, entendeu? Assim, não super inteligentes, assim, eles eram inteligentes, mas não do jeito que os filmes retratam, sabe? Ali já é um pouco de exagero já. E outra coisa, as informações finais é isso, né? Esses são assim que eu pude explicar aí como são mais ou menos os Velociraptors, sabe? Os Velociraptors deviam ter, a aparência deles devia ser bem bonita, como os Dromaeosaurideus, que é acho que o grupo dos, que são os grupos, é o grupo dos raptores, assim, que eu li assim, que todos esses animais assim possuem penas assim no corpo. Então o Velociraptor devia ser um animal bem bonito, assim, com as penas assim, sabe? Um animal bem, poderia ser um animal bem elegante, assim, ou como se fosse assim, poderia ser um animal bem elegante, assim, com as penas, ou poderia ser tipo uma ave de rapina, assim, um falcão, um gavião, um urubu, entendeu? Poderia ser um animal assim desse estilo assim, sabe? E, e é isso. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo, que me acompanharam aqui. Agradeço muito e obrigado por todas as pessoas que estão me acompanhando aqui no YouTube. Muito obrigado mesmo para todos. E última informação, o meu livro, muito que você não conhecia, que vocês já conhecem, que ele está lá disponível na Amazon por R$ 40. E quem quiser ir lá, pode ir lá comprar. Ou se alguém conhece, ou se alguma pessoa conhece, ou se vocês conhecem alguém que goste, vão lá. E só para falar que o mundo que você não conhecia vai falar sobre dinossauros, animais pré-históricos e animais atuais. Vai explicar como os animais pré-históricos e dinossauros, como eles surgiram no mundo e como eles foram extintos. E também vai falar sobre os animais atuais, sabe? Como eles vivem hoje em dia, como eles vivem hoje em dia. E vai falar sobre alguns que estão entrando em extinção, infelizmente. E é isso. E é isso. E esse é o meu livro, o mundo que você não conhecia. Assim, é escrito e feito por esse daqui que fala com vocês. E é isso. Muito obrigado por tudo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Se quiser, pode deixar um comentário aí. Assim, sugerindo um futuro vídeo. Ou fazendo alguma pergunta, pode fazer aí, que eu depois assim, eu respondo. E também, se gostaram do vídeo, você conhece outra pessoa que também gosta desse tipo de vídeo, mande para ela, compartilhe. E é isso. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau!